Que a paz e o amor de Jesus ressuscitado estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo de Páscoa. A vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. O Evangelho de João está no capítulo 20, dos versículos de 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho que acabamos de ouvir, o túmulo está vazio. Maria Madalena o encontra vazio. Pedro e João são testemunhas de que o Senhor não está mais no sepulcro. A cruz não pôde derrotá-lo? O que será que aconteceu? Que o crucificado não repousa mais na sepultura. Certa vez, numa determinada paróquia que passava por obras de reforma, o padre retirou do presbitério a grande cruz e colocou na parede nua de sua sacristia. Como ali não seria o lugar definitivo daquela cruz, ele colocou um bilhetinho ao lado dela. Passagem transitória. Passagem temporária. Aquele bilhetinho que, na verdade, dizia que aquele não era o lugar da cruz e que logo ela sairia dali, na verdade, foi uma das mais profundas definições da realidade da cruz. Passagem temporária. A cruz não é na vida nem minha, nem sua, porque não foi na vida do Cristo uma permanência, uma constante. A cruz, ela é temporária. Assim você que sofre, seja qual for o seu problema, uma traição, a solidão, o desemprego, problemas pessoais, uma doença que vai te consumindo, a partida de alguém muito querido, não importa qual seja a experiência de cruz que você está fazendo. É passageira. É transitório, é temporário. A cruz não vem para ficar, é um tempo. O Calvário, terreno onde se ergue as cruzes, ele não é vendido para as pessoas que desejam construir uma casa. Afinal, ninguém pode construir casas no Calvário. Ninguém pode querer permanecer na cruz. O Calvário é um terreno para um estacionamento, onde a vida para, permanece um tempo e segue adiante. Entendam bem, a cruz, o Calvário, é estacionamento. A gente para por um tempo
experimenta a dor por um tempo e segue adiante. Mais forte, mais experiente, porque amadurecido. No Evangelho da Sexta-feira da Paixão, nós ouvimos dizer que ao meio-dia a terra foi coberta de trevas até às 3 da tarde. Talvez o período mais escuro das Sagradas Escrituras. Mas quem compreende, na verdade sabe que é o trecho mais luminoso da Sagrada Escritura. E sabe por quê? Porque o Senhor determinou o tempo das trevas. Começa ao meio-dia, termina às 15 horas. Esse é o tempo da dor, o tempo das trevas, o tempo da queda, da solidão, da angústia, do sofrimento. Tem tempo de começar, tempo de terminar. Se o Senhor estabelece as trevas entre esses dois fortes marcos, é porque as trevas não podem nos dominar. E por que não podem? Porque as trevas não são a nossa vida. A dor não é a nossa vida. A cruz não foi a vida de Jesus. A cruz, o Calvário, é somente uma parte do caminho. Confiemos. O sacrifício não é de Deus. Ele abraçou o sacrifício cruento da cruz para que ninguém mais precisasse ser sacrificado. Na noite de ontem, nós vimos quando Abraão foi sacrificar Isaque, que o anjo do Senhor segurou-lhe a mão e disse: Deus não quer o sacrifício, a fé. E foi pela fé de Israel, que tendo nas suas costas o exército poderoso do faraó e à frente um mar, viu este mar se abrir e o impossível se concretizar. O exército forte morreu afogado, Israel a pé enxuto caminhou para a liberdade. Vimos também na noite de ontem o profeta Isaías, em nome de Deus, nos chamar: vinde a mim, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma paga, e eu vos darei alimento. Deus cuida de mim. E a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte, é, na verdade, cuidados de Deus para com a humanidade. Gestos de solidariedade de um Deus amoroso que vem resgatar a humanidade. É domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia. A vida venceu. Creia. Tome posse no seu interior dessa realidade. A vida venceu. Pois se você escolher ficar nas trevas e na cruz, a sua vida perderá o sentido. Até Jesus se entristecerá com você, porque aí você estará negando a sua ressurreição. Diga hoje para você mesmo, apesar de todos os problemas que você esteja enfrentando: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Eu vou vencer, porque foi por mim que Jesus venceu a cruz. Foi por mim que Jesus ressuscitou e o ressuscitado me disse: coragem, eu venci o mundo, comigo vocês também vencerão. Páscoa é passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Chegou o seu momento, chegou a sua hora de ser uma nova criatura. Se deixe renovar pelas águas batismais. Se deixe renovar pela força da Páscoa. Não tenha medo da pandemia nem da Covid, porque a força da ressurreição dissipa toda a realidade de trevas. É a esperança que ressurge para dizer: confie, vocês também vencerão. Queridos filhos e filhas, irmãos e irmãs em Cristo, o dia da Páscoa nasceu. A luz venceu as trevas. Olhe com fé e esperança para o mundo e verá que a sua palidez vai desaparecendo e as cores da criação vão sendo retomadas. As nuvens escuras batem em retirada, porque a luz da ressurreição é forte. Se deixe banhar por esta luz. Afinal, foi por você que Jesus ressuscitou.
Feliz Páscoa, feliz nova vida. Começa aqui um novo tempo, com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.